Bom, pessoal, boa madrugada para todos. Vamos ter aí mais uma aula de física, né? E nesse capítulo a gente vai trazer os gases ideais ou perfeitos, né? Aí depende do livro. Tem livros que traz gases ideais, tem livros que traz gases perfeitos. É um capítulo bem tranquilo, né? A gente vai dividir ele em duas partes. Na primeira parte, que é esse vídeo agora, a gente vai ter o estudo da massa molar e na segunda a gente vai ter a equação de Clapeyron, certo? Bem simples, bem rápido de fazer, ok? Então vamos lá. A massa molar. Como fazer o cálculo da massa molar? É uma formulazinha bem simples, né? A massa molar tem relação com o número de mols, certo? E com a massa da substância em estudo, né? Então a massa molar ela é dada pela seguinte fórmula: M, certo, é igual a M minúsculo dividido por M maiúsculo. Cuidado não confundir. A gente vai ver exemplos disso aí, certo? Onde esse N é o número de mols, que a gente vai ver bastante. O M minúsculo é a massa, certo? Massa, vamos dizer assim, a massa comum, porque a gente tem a massa molar também, né? Então vamos ter cuidado para não confundir, certo? E esse M maiúsculo é a massa molar, ok? Pronto. Essa é a primeira fórmula que a gente tem para trabalhar nesse vídeo, certo? Só são duas, eu vou mostrar a segunda para vocês, certo? E a segunda, como eu disse lá acima, é a equação de Clapeyron. Ok? A equação de Clapeyron ela envolve três variantes: pressão, volume, temperatura. São as três principais, mas elas se relacionam ainda, né, com o número de mols e uma constante gasosa. Essa constante gasosa depende de como o gás está se comportando. Ele é um valor fixo, certo? A gente vai ver isso nos exemplos e nas questões para casa eu vou fazer questão de especificar, para que não haja confusão. Mas qual a relação disso aí? A gente vai ter aqui, ó, pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes a constante vezes a temperatura. Formulazinha pequena, tranquila de trabalhar. Deixa eu só ajustar aqui. Só para reforçar, ó, P é a pressão, V é o volume, N é o número de mols, R é a constante
e T é a temperatura. Só que essa temperatura tem um detalhe. Essa temperatura tem que ser na escala Kelvin, que a gente viu no nosso primeiro capítulo. A escala Kelvin é o seguinte, ó, K igual a C mais 273. Aqui a temperatura em Kelvin e aqui a temperatura em Celsius. Aí você vai ter que ter cuidado em observar que temperatura esse processo gasoso está vindo, certo? Não é só colocar o número de todo jeito. Cuidado com isso aí, ok? Então aí você tem duas formulazinhas só. Dentro disso a gente vai ter uma partezinha dedicada à mistura gasosa, né? A mistura gasosa. Suponha, você tem um gás A e um gás B. Você efetua a mistura deles, você vai ter uma soma no número de mols, certo? Para eu ter essa soma do número de mols, eu preciso conhecê-los. Preciso conhecer o número de mols de cada um. Se já vier pronto, é só você somar. Se não tiver, você tem que calcular os 2 mols para poder você ter a quantidade de gás que está envolvida aí nessa mistura, certo? Então vamos aí a alguns exemplos agora da aplicação desses 3 conceitos. Vocês vão ter como espelho para a atividade. Deixa eu pegar aqui a primeira questão. Não, você tem aí colocando-se 2,8 gramas de nitrogênio 2, né? Vocês viram lá em química esses elementos e tem tudo a ver aqui nesse capítulo. Pronto, colocando 2,8 gramas de nitrogênio 2 num recipiente de 5 litros, a pressão do gás a 0 graus Celsius, ó, tá em Celsius, eu tenho que transformar, certo? Será em ATM de aproximadamente. Aí diz aí, ó, dado N igual a 14. Isso aqui, ó, é a massa molar do nitrogênio. Primeiro vamos anotar o que a gente tem aqui, ó. Se é grama, é uma massa. Litro é volume. E 0 graus Celsius é temperatura. Só que a temperatura está em Celsius. Eu tenho que somar com 273, somando dá 273 mesmo, né? E eu tenho aqui a massa molar. Mas vamos pensar aqui, ó, o que a gente tem por enquanto é isso. Aí eu sei que a fórmula que eu vou usar para calcular isso aí é PV, né? nRT, ok? O P é o que está pedindo, ó. Colocando-se 2,8 de nitrogênio 2 no recipiente de 5 e a pressão do gás será em atm de aproximadamente. Então a pressão é o que a questão pediu para descobrir, certo? O V você tem que é 5. O N você tem? Não. Ó. O R aqui eu não coloquei, mas na atividade eu vou colocar, certo? 0,082 e a temperatura. O que é que está faltando aqui para eu calcular? Falta o N, é a única variação que falta para eu ter condição de calcular a pressão. Que aqui, ó, eu tenho 2 valores desconhecidos, mas ele pede a pressão, então eu preciso do N. Mas eu tenho aqui, ó, a massa.
e tenho a massa molar do nitrogênio. Mas eu tenho 2 nitrogênios, ó. Aqui só tem um, certo? Tenho 2 nitrogênios aqui, aqui eu só tenho um. Então 2 vezes 14, 28, certo? Pronto. Aí na primeira fórmula, né? Na primeira fórmula, que é, deixa eu fazer por aqui, ó. N igual a M por M maiúsculo. Lembra? Primeira fórmula que eu falei. Eu vou ter, ó, N, que é o que eu preciso, M, que é a massa 2,8, dividido por M, massa molar 28. Aqui, quando eu dividir, vai dar 0,1 mol. Pronto. Continha bem simples. Aí agora eu tenho condição, ó, que eu tenho V, eu tenho N, eu tenho R, eu tenho T. Agora eu consigo calcular. Ó, P, que é o que está pedindo, V 5, N 0,1, R 0,082, temperatura em Kelvin 273. Pronto, aqui eu vou ter, ó, P5 vai ser 5P, né? Igual, multiplicando tudo isso aqui, vai dar aproximadamente 2,23. P vai ser 2,23 dividido para 5. Aí vai dar exato, vai dar isso aqui, ó, 0,446. Qual é o mais próximo aqui, ó? Que ele diz aproximadamente, ó. Qual é o mais próximo? Letra A. 0,45 ATM. Veja que não é difícil, ó. Continha, você teve 2 cálculos extremamente pequenos, certo? Tranquilo? Pronto, aí tem aqui o segundo exemplo. Letra A, diz assim, um reator foi projetado para operar a temperatura de 120 graus Celsius e suportar altas pressões gasosas. Por questões de segurança, uma válvula de alívio que abre quando a pressão ultrapassa 10 atm. Pressão, temperatura. Calcule o volume deste reator, sabendo que o mesmo tem capacidade para conter 5 mols de nitrogênio, certo? Vamos ver o que a gente tem aqui, ó. Temperatura 127, mas está em Celsius, então eu vou somar. Vou somar aqui vai dar 400, certo? Eu tenho a pressão 10, o número de mol 5, o R 0,082, só reforçando que eu vou colocar na atividade, eu não coloquei aqui porque eu mesmo estou escrevendo, certo? E tenho a questão pedindo o volume. Vejam a fórmula, vejam. O P eu tenho que é 10, o V está pedindo, o N eu tenho, o R eu tenho e o T eu tenho, aplicação direta. Não tem mais nada para fazer. 10 vezes V, N 5 vezes R vezes T. Eu posso aqui, ó, 10 vezes V fica 10V. Eu multiplicando aqui, ó, vai dar 164 aproximadamente. V vai ser 164 dividido para 10. V vai ser 16,4 litros, né? Pronto. A aplicação direta, a pegadinha aqui foi na temperatura, certo? O resto foi tranquilo de identificar. Aí vamos lá. Letra B. Uma amostra de gás a 327 graus e 120 atm de pressão ocupa um recipiente de 10 litros, né? Qual a variação de temperatura que deve se efetuar para que a pressão seja de 20 atm quando se transferir esse gás para um recipiente de 40 litros?
Veja que aí você tem dois processos. Você tem um, né, com uma pressão de 120, temperatura de 327 e 10 litros, né? Aí você pega o gás de um lugar e coloca para o outro, né? Só que agora esse outro tem que ser com uma pressão de 20 e um volume de 40. Lembra que eu disse a vocês que quando for mudar um, um gás de um lugar para o outro, eu preciso saber o número de mol dele? Isso aqui é o primeiro caso. Eu tenho uma temperatura. Se está em Celsius, eu vou somar, certo? Vai dar 600. Eu tenho uma pressão. E eu tenho um volume. E o R, né? 0,082. Certo? Eu tenho um número de mol para eu saber a quantidade desse gás? Não. É justamente ele que eu vou calcular. Ele pergunta aqui, ó, qual a variação de temperatura, certo? Mas você tem que ter o número de mol para você achar. Então aqui, ó, PV, nRT, P é 120, 10, N não tem, R e a temperatura de 600, certo? 1.200 dividido, eu posso multiplicar aqui, ó, tudo de uma vez, né? E dividir 49,2, certo? N vai ser aproximadamente 24,4, digamos assim, mols, né? Pronto. Eu sei que a quantidade de gás é 24,4 mols. Aí agora eu quero saber qual a temperatura que esse gás tem que estar para que a pressão seja de 20 e o volume de 40, certo? Aí eu vou fazer, aí agora, aqui foi a etapa 1, e aqui eu vou ter a etapa 2. A pressão agora passa para 20 e o volume passa para 40, certo? Agora eu vou ter o número de mols que eu não tinha no começo, o R, e ele pede a temperatura. Aí a mesma coisa, PV, nRT, P20, 40, 24,4, 0082, T, certo? Multiplicando aqui, ó, vai dar 800 igual. Quando você multiplicar isso tudo aqui, vai dar aproximadamente 2T. 800 para 2, T vai dar 400K, que é a temperatura em Kelvin, certo? Pronto. Aí fechou essa questão. Tranquilo? Agora eu vou fazer outro vídeo, continuando, para não ficar muito longo, certo?